Olá, amigos. Vou colocar para vocês alguns pontos que a gente discutiu no último seminário do Acompanhando Lacan, o encontro 7, em que a gente estuda o capítulo 19, 20 e 21, tá bom? Para vocês não ficarem totalmente de fora do que a gente veio estudando. Capítulo 19 tem o título A Função Criativa da Palavra, onde Lacan inicialmente nos apresenta a ideia de que os afetos, os sentimentos, as emoções não são o nosso objeto de preocupação maior. Nosso objeto de preocupação maior são os significantes. Que nos lembra que os significantes, os símbolos, como ele ainda trabalha aqui nessa época, os significantes, eles só adquirem significado na medida em que a gente mapeia a relação dele com outros significantes. Quer dizer que a significação de um símbolo exige que a gente acompanhe como ele se amarra, como ele se enlaça aos outros símbolos, aos outros significantes. Quer dizer que se um paciente, por exemplo, sonha com cadeira, a gente precisa seguir o contexto, a gente precisa acompanhar as associações dele para saber se é a cadeira da faculdade, se é a cadeira objeto que a gente senta, ou se é a cadeira como parte do corpo, pode ser, né? E a gente só vai saber disso acompanhando o enredamento dessa palavra, como ela se articula às outras palavras. Junto a isso, ele nos propõe que se entenda que essa possibilidade de múltiplos sentidos que a linguagem tem é o que facilita a convivência humana, é o que permite que a gente não viva em guerra constante, como às vezes os psicóticos ou os paranoicos que tomam tudo ao pé da letra, né? Essa possibilidade de fazer brincadeiras, de trabalhar com duplo sentido, de encontrar caminhos alternativos para dizer algo, isso é o que facilita, o que lubrifica a relação humana. Após isso, Lacan vai nos falar da importância da metáfora, nos dizendo que a metáfora entra em jogo como para suturar a carência da linguagem. A metáfora entra em jogo para nos socorrer frente ao real, ou a carência da linguagem frente ao real. Quer dizer que a metáfora tem essa função de nos ajudar a não cair no abismo do real, na medida em que a gente encontra palavras, através das metáforas, para às vezes dizer do indizível, do sem nome. O nó na garganta, a escuridão da solidão, o abismo da angústia. Vocês veem, são metáforas que a gente utiliza para nomear algo sem nome, né? Isso é importante. A metáfora como função criativa, né, da palavra. E voltando a falar das emoções, ele nos diz que se as emoções podem ser deslocadas, invertidas, inibidas, é justamente pela condição delas estarem trançadas, amalgamadas ao campo da linguagem. Quer dizer que, na medida em que a gente trabalha com o significante, que a gente trabalha com a linguagem, as emoções, os afetos, elas vão sendo transformadas também, porque elas estão entrelaçadas à linguagem. Se não tivesse linguagem, a gente estaria falando unicamente de aumento e diminuição de tensões psíquicas, mas não de sentimento, de emoções. Só existe sentimento e emoção porque existe linguagem, porque existe símbolo. Isso é importante de entender, né?
Por isso que nosso trabalho clínico é em cima da linguagem, dos significantes. Porque é eles que portam as emoções, né? Dali podemos dizer então que os animais não têm sentimentos, não têm emoções, porque não têm linguagem. Eles têm aumento e diminuição de tensão psíquica. Mas, se alguém acredita que um urro, que um miado, que um latido porta um significado, porta uma intenção, ali a gente pode pensar na linguagem. Interessante, né? Que uma palavra ou que um símbolo só é índice de sujeito se alguém acredita nele. Por isso que a palavra em psicanálise tem todo o peso, né? É preciso que alguém suponha uma intenção naquela palavra para que ela produza subjetivação. Nos fazemos sujeitos, portanto, através da palavra. Falando da palavra, continuamos pensando que a palavra, também dita em transferência, nunca tem um único sentido. Então, a palavra em transferência tem muitas funções e envolve muitos sentidos. Quer dizer que a gente pode descascar sentido após sentido do que é dito, do que é não dito, do que é dito sem saber que é dito. A gente pode descascar essas múltiplas possibilidades e chegaremos ao centro, que é a relação do sujeito com o objeto A. Então, se a gente tirar palavra após palavra, associação após associação, a gente chega numa estrutura mínima, que é a relação do sujeito com a coisa perdida. Então, a palavra sempre está aonde a coisa não está. É o conceito que faz com que a coisa esteja aí, não estando. Olhem a importância clínica disso, né? É só através da palavra que a gente consegue fazer a coisa estar presente em ausência. Então é só através da palavra que a gente pode fazer com que o objeto A cumpra a sua função de causa de desejo. E o mais interessante também é que, investidos pela transferência, a nossa palavra, a palavra do analista, tem a mesma força que a palavra histórica do paciente, a palavra do outro histórico do paciente. Pela questão da transferência, a força da palavra do analista pode ter a força da palavra de um filho, de um pai, de uma irmã, né? Do outro, do paciente. Por isso que a questão toda é um fato de estrutura, não de sentimentos, de emoções, mas a estrutura que está no centro da relação da palavra com a coisa perdida. Depois Lacan vai falar que Freud utiliza o termo transferência pela primeira vez na 7ª parte do livro dos sonhos. E ele utiliza essa palavra para nos mostrar que o desejo exige um sistema simbólico para poder se fazer reconhecer. Então ele utiliza o termo transferência para falar dessa propriedade de linguagem em que um significado se desloca para outro significante, para outro representante, para poder se fazer ouvir, para poder se fazer reconhecer. Então a transferência aqui enquanto fenômeno de linguagem, tá? Enquanto fenômeno de deslocamento
de uma significação para um outro elemento a que essa significação consiga se fazer ouvir, se exprimir, né? Então o desejo exige esse jogo da linguagem para poder se fazer exprimir. Mesmo linguagem que não seja falada, mas em ato. Aqui ele traz o tema do acting out, ou do acting in, esse fenômeno clínico, né, em que o paciente atua algo que não é falado. Mas essa atuação também tem o estatuto de uma palavra, se a gente escutar isso como algo a ser dito em transferência. Então a palavra, aqui em Lacan, não é só a palavra escrita, a palavra falada, mas é a palavra enquanto recurso enunciativo daquilo que eu quero fazer que seja reconhecido pelo outro. Toda tentativa de endereçamento de um sujeito para um outro é uma palavra. Então, um ato pode ser uma palavra. Uma forma de vestir-se pode ser uma palavra. Um perfume pode ser uma palavra. Isso é bem importante. Esse é o capítulo 19. Bem, vamos para o capítulo 20, capítulo essencial desse seminário, em que ele começa nos apresentando a proposição de que é somente no plano simbólico que a transferência pode ser compreendida, pode ser operada, pode ser manejada na clínica, né? Mesmo que os fenômenos imaginários estejam presentes, a transferência deve ser trabalhada no simbólico, porque a sua função e o seu fundamento está justamente nesse trabalho que busca compreender que esse discurso objetivo, claro, esse discurso óbvio que o paciente nos traz, ele está ali para mascarar, para enganar. Ele está ali para encobrir a verdade do sujeito. Então a transferência enquanto função e enquanto fundamento se suporta nessa realidade de que há um saber não sabido e escondido no discurso corrente comum do paciente. Então a transferência se arma na medida em que se suporta a ideia de um saber não sabido no discurso do paciente e que aparece nas formações do inconsciente. Então é isso que é importante entender da transferência, que ela está ali apostando que aquele discurso consciente do paciente é um discurso mascarado. Então é a partir disso que a gente escuta aquele que nos fala, né? Depois disso ele vai nos dizer que no universo da linguagem todo símbolo tem sempre muitos sentidos, ou seja, que não há uma universalidade dos símbolos. Quer dizer que todo significante remete a vários significados, ou que não há nenhum significante que porta em si só uma possibilidade de significação. Isso também, clinicamente falando, é fundamental, para a gente não trabalhar com signos, né? O significante, portanto, ele vai nos trazendo, deve ser compreendido como material audível, mas não apenas no nível do som, mas audível no sentido de que está ali como uma oposição de fonemas, como uma oposição de sonoridades. Então, o significante, novamente, com uma marca que só tem significação nas oposições que ela constitui. E nos diz mais que quando a gente fala de um objeto, de uma coisa, a gente está utilizando um significante para falar não de uma coisa,
mas de um outro significante. Então entendam, né? Se eu falo com alguém sobre um bolo, eu não estou falando sobre o bolo, eu estou falando sobre o significante e o significado bolo. Então a gente está o tempo inteiro falando de significantes, com significantes, sobre significantes. Isso que é importante entender na nossa relação com a linguagem, né? Ou seja, que a gente está o tempo inteiro falando de representações com representações. Então a linguagem não é feita para designar as coisas. A linguagem é feita para a gente domar o real. Olha que interessante, né? A linguagem é feita para a gente domar o real. Tanto que ele vai trazer, para dar conta disso que ele está criando aqui, ele vai trazer referências de um livro de Santo Agostinho chamado De Magistro, pode ser traduzido como o professor ou o mestre, em que Santo Agostinho, através de um diálogo com seu filho Adeodato, de 16 anos, trabalha essa questão de quem ensina e de quem aprende e a relação da linguagem nessas práticas, né? Do professor, do ensinante e do aprendente. Santo Agostinho é um filósofo da escolástica, eu acho que é um dos fundadores da escolástica. E caso vocês não sabem, a escolástica é um momento em que a filosofia faz par com a religião para dar cientificidade à religião, né? Para dar o poder de um poder maior de razão, de logos para a religião. Santo Agostinho é um desses pioneiros, né? Acho que esse livro é lá de uns 300, 400 anos depois de Cristo, século IV, século V. E nesse livro de Santo Agostinho, o Lacan vai nos mostrar que se levarmos a sério um significante e para onde ele nos leva, ele sempre vai nos levar ao nada. Mesmo que a linguagem pareça nos falar de coisas, ela fala sempre com palavras sobre palavras. E ele diz que é por isso que a interpretação psicanalítica deve sempre recair sobre o tecido discursivo do paciente, sobre os significantes do paciente e não sobre os significados, sobre as representações, né? Não sobre os signos, mas sobre os significantes. A interpretação psicanalítica, né? E não só o significante falado, né? Mas o significante, como eu dizia para vocês do outro capítulo, como tudo aquilo que porta uma potência discursiva. O ato, o gesto, também é uma palavra, também é um significante. E nesse livro do Santo Agostinho, Lacan vai recortar dois conceitos importantes que Santo Agostinho utiliza, que é o conceito de nomen e de verbum. Santo Agostinho vai dizer que o nomen é esse elemento da linguagem que a gente utiliza para designar as coisas exteriores, para a gente dar nome para os objetos e para a gente se entender. E o verbum seria a palavra enquanto coisa, a palavra enquanto recurso simbólico que a gente tem para nomear. Então tem a palavra utilizada para dar significado, para nomear coisas, e a palavra enquanto coisa em si, né? E aproxima isso da ideia que ele está nos apresentando de significante e signo. Então esse nomen de Santo Agostinho seria o signo de Lacan, o signo da linguística, ou seja, essa totalidade significante e significado. Seria essa cópula entre um som, uma ideia acústica, uma imagem acústica e um significado. A totalidade do signo, né? O nomen.
uma imagem acústica e um significado, né? Uma palavra que se remete a uma coisa e a ideia da coisa. E já o verbum seria o significante em si, a materialidade da palavra em si. Muito interessante o que ele está trazendo para nós, né? O nomen, o signo, seria esse pacto de entendimento, de consenso a respeito do significado das coisas. E a palavra, a materialidade verbal. Depois ele vai fazer uma brincadeira dizendo que os psicólogos são como Santo Agostinho, que acreditam na iluminação da inteligência, que acreditam, né, nos significados quase como um sentido religioso. Ou seja, os psicólogos e Santo Agostinho acreditam num significado anterior ou posterior à palavra em si. Como se houvesse um significado e uma significação do mundo fora da linguagem. Só que é a palavra que faz o mundo, é a palavra que faz a verdade, é a palavra que faz a mentira. Não há nada fora da palavra, é o que Lacan nos apresenta, né? E também ri, ele também é um pouco sarcástico com o ideal platônico, né, de que existe uma verdade fora do verbal. Como se num sujeito já houvesse uma verdade pré-escrita, pré-estabelecida, antes do sujeito ter acesso ao simbólico. Esse ideal platônico de que em cada um de nós existe uma alma, existe uma mônada, existe um espírito, existe uma essência. Não há nada disso, Lacan vai nos dizer, né? Antes da palavra ou depois da palavra é só a palavra. E vai nos dizer também que essa palavra feita para ensinar e para aprender, essa palavra feita para se comunicar, ela está no registro da equivocação, do erro, da tapeação e da mentira. E termina o capítulo falando que o que fala no homem vai bem além da palavra dita. Vai bem além até penetrar nos seus sonhos, no seu ser e no seu organismo mesmo. Então o que fala no homem é a cadeia significante, essa cadeia dessubjetivada, essa cadeia arbitrária, aleatória, é o discurso do outro, é o inconsciente. O que fala no homem vai além da intenção, vai além da palavra dita, se marca no corpo, faz destino, entra nos sonhos. Então, significante como materialidade com a qual nós temos que nos haver. Capítulo, então, 20. Para finalizar o nosso encontro, o capítulo 21 vai reiterar que a transferência, que o trabalho da transferência, que o trabalho na transferência é um trabalho que se dá com as palavras, desde as palavras, nas palavras. Então não nos devemos ocupar de relações de objeto, de projeções ilusórias, de contra-transferência. Devemos nos ocupar do discurso, da palavra que o paciente dirige a nós. Então, a psicanálise é uma técnica da palavra. A palavra é esse terceiro elemento que mediatiza a relação do paciente com o terapeuta. Então, esse terceiro elemento que tira esses dois de uma relação dual, paciente e analista, é a palavra. A palavra pertence ao campo da linguagem, e a linguagem, como Lacan nos diz, deve ser entendida como uma rede, como uma teia que se sobrepõe ao real e que nós habitamos. Então, né, a linguagem é esse tecido com que nós vestimos o real e que nós habitamos ali como sujeitos. Então, é interessante a gente entender, né, que a transferência, a linguagem
né? Tudo isso está nessa prática, nesse trabalho que nós fazemos com nossos pacientes. E esse trabalho que nós fazemos com os nossos pacientes, que se trata, né, de poder fazer emergir uma palavra verdadeira, né? Esse trabalho de fazer aparecer a verdade do sujeito numa palavra plena, só se é possível na ruptura, nas falhas e nos tropeços da fala vazia. Quer dizer que a verdade do sujeito não está no significado, não está nos signos, não está na compreensão, mas está no significante. É por isso que Lacan vai nos dizer que a verdade se sustenta desde uma palavra enganadora. A palavra verdadeira, portanto, se apresenta pelas vias do erro. E agora aparece uma ideia central na psicanálise lacaniana, que é o fundamento mesmo da estrutura da linguagem. Então, o que fundamenta, o que organiza essa estrutura da linguagem é esse jogo entre significante e significado. Significante como a materialidade da palavra e o significado, né? Essa convenção de que nós entendemos determinadas frases, determinado discurso, determinados signos. E a questão central dessa proposta lacaniana é que essa amarração de significante com significado, essa relação de significante com significado, ela não é fixa, ela não é estanque e ela é, muitas vezes, arbitrária. Então entendam que existe, né, a cadeia do significante, existe a cadeia do significado, passando uma sobre a outra, e que isso não é colado, que isso se movimenta, que isso troca, que isso produz alternâncias. Isso é importante. Quer dizer que toda tentativa de encontrar um discurso perfeito, um discurso absoluto, na história humana, sempre falha, sempre fracassa. Porque o discurso traz na sua natureza rachaduras. Então não há discurso perfeito, discurso absoluto e verdade absoluta. Então esse discurso que os pacientes trazem para a consulta traz apenas máscaras a partir da qual nós esperamos, com a nossa escuta atenta, que de repente a verdade faça irrupção. E essa verdade faz irrupção geralmente pelo lapso, pela falha, pelo esquecimento, pelos tropeços, as formações do inconsciente. Por isso que Lacan vai nos dizer que os atos falhos, na verdade, são atos bem-sucedidos. Os atos falhos são bem-sucedidos. As palavras que tropeçam são palavras que confessam. No interior daquilo que chamamos associação livre, manifestam-se as palavras que trazem a verdade. Então essa é a escuta do psicanalista, né? Escutar a verdade do paciente que se insinua nas falhas do seu discurso. Não só a palavra falada, lembramos, né? Mas a palavra que pode aparecer no corpo, que pode aparecer numa expressão ou num ato, sem o paciente saber. Então essa palavra que traz a verdade é sem que o paciente o saiba. Então a psicanálise, como diz Lacan, não seria nada mais do que uma série de revelações particulares para cada sujeito.
Isso é psicanálise, né? Uma série de revelações particulares que o discurso do inconsciente vai aparecendo nessas sessões, sessão após sessão. Na lição 3 desse último capítulo, aparece Lacan falando sobre compreensão, negação e recalcamento. Ainda falando sobre a linguagem, né? Ele vai nos dizer que compreensão é possível de múltiplas formas. A compreensão pode ser feita sobre uma palavra, sobre uma frase, de formas quase infinitas, né? Então a compreensão tem um índice de uma impossibilidade. Podemos compreender as coisas de 1000 formas diferentes. Depois temos o termo negação, em que ele fala que existem o lado negativo das coisas, né? Existe a diferença entre um representante e outro, existe uma maneira de dizer sim dizendo não e uma maneira de dizer não dizendo sim, esse jogo de linguagem também. E depois ele fala sobre o recalcamento, nos dizendo algo também clinicamente importante. O recalcamento se dá no registro do discurso e o que o sujeito recalca, o que vai pro inconsciente, o que sofre a operação de recalcamento sempre é uma palavra. Então, fica claro para todos nós, né? Nós já sabemos disso, que o que é recalcado não são afetos, nem sentimentos, nem emoções, nem medos, nem angústias. O que é recalcado são significantes e que fazem o jogo do inconsciente operar. E quando esses significantes recalcados do inconsciente aparecem no discurso, é ali que aparece o que a gente chama de desejo. E é através dessa aparição do desejo que o sujeito do inconsciente se faz reconhecer. Então, o sujeito do inconsciente se faz reconhecer sempre através de um desejo que precisa, por sua vez, de uma palavra. Olha que interessante, né? Sujeito do inconsciente, desejo e palavra. Depois disso, ele vai trabalhar com uma imagem de 6 lados iguais, para dizer de alguma forma que os símbolos introduzem um furo no real, e é esse furo, é esse oco, é essa ausência, é essa falta que permite que haja uma alternância, uma comutação, um comércio entre os significantes. Ou seja, essa particularidade do simbólico, que é estar sempre produzindo movimento, deslocamento, substituição de um significante a outro, só é possível com a abertura de um oco, de um vazio. Senão, esse conjunto de significantes fica congelado, paralisado. Então, o que faz com que o simbólico tenha essa característica de estar sempre produzindo alternância é o vazio. Então, vocês veem que isso tudo, essa comutação, esse comércio que circula nesses 3 registros, real, imaginário e simbólico, só se dá a partir da entrada da linguagem no ser. E por fim, ele vai nos falar do amor, do ódio e da ignorância, nos dizendo que o amor está na conjugação do imaginário com o simbólico, que o ódio está na conjugação do imaginário com o real e que a ignorância na conjugação do real com o simbólico. Ou seja, o amor e o ódio exigem o imaginário. Se o simbólico está presente, temos a questão do amor. Se o real está presente e não o simbólico, nós temos o ódio.
nós temos o combate, né, pela vida e destruir o outro. E se o imaginário não está presente, né, nós temos a ignorância, que é o real e o simbólico puramente, né, sem desejo, sem causação. Bem? E quando o sujeito chega numa análise, sim, ele chega numa posição daquele que ignora, daquele que não sabe de si, daquele que porta um saber não sabido. Interessante. Esse é o capítulo 21, que encerra o nosso encontro 7. Acho que foi um encontro muito rico, talvez o mais rico dos nossos encontros desse ano.